Bom dia a todos. Declaro aberta a 17ª sessão especial do dia 18 de dezembro de 2023, da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, convocada em atenção ao requerimento número 468/2023, da lavra do vereador Márcio Silva, alusiva ao Dia da Conscientização de Defesa à Vida e contra o Aborto. Comunico ao plenário que a presente sessão especial está sendo gravada e transmitida ao vivo pelas mídias sociais da Casa na internet, nos termos regimentais. Convido para secretariar o trabalho o vereador propositor da sessão especial, vereador Márcio Silva. Solicito ao secretário que faça a leitura da folha de presença e do edital de convocação. Folha de presença, 17ª sessão especial, segunda-feira, 18h23. Vereador Edivaldo Manuel da Lima Neto, vereador Márcio Alexandre de Melo e Silva. O presidente da Câmara Municipal de Cabedelo, conforme no artigo 21, parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 19.1, inciso 1, a linha A da Resolução 158 do Regimento Interno da Casa, convoca os senhores vereadores em exercício da Casa Legislativa para uma sessão especial a ser realizada segunda, dia 18 do ano 2023, às 10 horas, alusiva ao Dia da Conscientização da Defesa à Vida e contra o Aborto, em atenção ao requerimento 468/2023 da lavra do vereador Márcio Silva, aprovada na sessão ordinária de 26 de setembro do corrente ano. Pois não, senhor presidente. Convido para compor a mesa dos trabalhos a senhora Tânia Castelhano, presidente estadual do Avante Mulher. Seja bem-vinda, doutora Tânia. Convido também a senhora Irani Soares, secretária municipal de saúde, para compor a mesa dos trabalhos. Seja muito bem-vinda, Irani. Por fim, convido o senhor Tassos Licurco, pastor do Ministério de Defesa da Fé. Seja muito bem-vindo, pastor. Convido para compor o plenário desta casa a senhora Caroline Acioli, pastora da Igreja Palavra e Poder. Seja muito bem-vinda, Carol. Convido ainda o senhor Epitácio Ferreira, conselheiro tutelar. Bem-vindo, Epitácio. Convido também, que já se encontra aqui, nosso colega advogado também, Rodrigo Medeiros, advogado da Igreja Sal e Luz. Muito bem-vindo. Também convido a senhora Carla Ramalho, psicóloga, bem-vinda a esta casa. Convido também o senhor Rômulo Pinheiro, pastor da Igreja Sal e Luz, bem-vindo, pastor. Convido ainda o senhor Emanuel Neri, representante da Direita PB, seja bem-vindo. William Jales, também da Direita PB. E Gabriel Barbosa, também da Direita PB. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Registro a presença aqui também do nosso conselheiro tutelar, Hélio Patrício. Seja muito bem-vindo. Comunico ao plenário que as regras regimentais para a condução dos trabalhos desta sessão especial são as previstas no artigo 84 do Regimento Interno da Casa. Faculta a palavra ao vereador Márcio Silva, autor da propositura, para fazer as considerações iniciais sobre o tema objeto da sessão. Senhoras, senhores, primeiro um bom dia a todos. Muito feliz em estar com a presença de pessoas que são muito importantes para não só para a direita paraibana, mas também para a direita do Nordeste inteiro. Eu queria ler aqui um texto que, de forma muito improvisada, devido ao final de ano, uma correria muito grande, mas que eu acho importante declarar a vocês isso que eu vou falar.
Eu sempre falo que a política mudou a minha vida. Por mais incrível que pareça, ela, a política, me fez um homem melhor. Hoje sou mais atento a questões sociais, assuntos de ordem pública e ao meu papel propositor e fiscalizador, diretamente relacionado ao cargo que ocupo. Mas de forma paralela tenho mantido minhas bandeiras, que são coisas que me motivaram a essa transição da vida privada para a vida pública. Antes de ser eleito, escutei um jovem advogado, algo que me mudaria a minha vida e a realidade da minha história. Ele disse uma vez a mim que não conseguiria dormir, mas com tudo o que vem acontecendo no mundo e principalmente com as crianças. Após esse dia, fui estudar assuntos como marxismo cultural, controle populacional, feminismo, cultura da morte. Foi quando eu descobri os verdadeiros motivos que financiam tudo isso no mundo, não só no Brasil. Não existe legalização ou descriminalização do aborto sem antes esse assunto ser normatizado na sociedade, através da mídia, de formadores de opiniões, de especialistas, doutores, influenciadores, ONGs, artistas. Há pouco tempo eu dou o exemplo da senhora Angélica, que declarou ser feminista e a favor do aborto. Ela e seu marido, Luciano Huck, vêm divulgando esses assuntos em programas de auditórios, mas é da seguinte forma: aborto para vocês, filhos e netos para mim. Desarmamento para vocês, seguranças armadas para mim. Drogas livre para vocês, vinhos e nada de cigarro para mim. Família progressista para vocês, mas a minha família será uma família tradicional. Deixando essa parte de lado, quero agradecer ao presidente Edivaldo Neto aqui presente, a todos os convidados, doutor Tasso, a senhora Irani, a nossa amiga guerreira Tânia Castelhano, a todos vocês que vieram numa segunda-feira estar aqui presente, pela chance de debatermos algo tão importante, que é a defesa da vida de quem não pode se defender ainda. Eu já disse aqui, e volto a dizer, senhor presidente, que iremos propor, sim, uma semana de Cabedelo em prol da vida e da defesa do nascituro. Que seja um projeto de lei e que nós podemos trabalhar essa conscientização nas ruas, nesta casa, nas escolas, na TV, em todas as mídias sociais, para que possamos realmente fortalecer algo que vem crescendo, debater com algo que hoje estão tentando normatizar na sociedade, que é o aborto. Antes de terminar, quero declarar meu repúdio à DPF 442. Eu já venho repudiando várias coisas do Supremo Tribunal, mas talvez essa seja agora a que mais me incomoda. Por fim, quero ler aqui a vocês um versículo bíblico. Em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O ladrão, que é esse inimigo dos homens, ele primeiro rouba, através de uma mentira contada do direito reprodutivo da mulher. Logo em seguida ele mata. E no final ele destrói o futuro, não só de uma vida, mas da própria mulher, que pode morrer naquele dia. Eu queria passar um vídeo aqui para que vocês entendam bem o que acontece, o que poderia acontecer. Você... Gol! O que acontece? Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! O maior artilheiro da história da Champions! Faz o torcedor da Juventus ficar de pé em Turim! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo volta a ser eleito o melhor do mundo. Ele ganhou o prêmio da FIFA em 2008. De lá pra cá só.
O aborto, ele destrói futuro, ele destrói vida. Talvez a maior mudança de perspectiva que eu tive na minha vida foi quando eu descobri todos os planos, todos os financiadores, tudo que eles querem fazer através de algo tão nocivo, não só à sociedade, mas à mulher também, pastora. E se Deus me colocou aqui nesse cargo, para quem não sabe, eu nunca fui político na minha vida, talvez seja para levantar exatamente essas bandeiras que eu estou levantando hoje. E que, se Deus permitir, continuarei até o final da minha vida. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Márcio. Faculta a palavra ao pastor do Ministério de Defesa da Fé, Tassos Licurgo. Pode ir até a tribuna, Tassos. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui, agradeço imensamente ao presidente, ao vereador Márcio pelo convite, pelo honroso convite, para que pudesse falar aqui sobre a questão do abortismo. Abortismo é algo que devemos prestar bastante atenção sobre esse movimento, que é um movimento perverso. E engana-se quem pensa que a questão do aborto é uma questão meramente individual. Não é uma questão meramente individual, e nós iremos ver isso. As ideias, elas têm consequências, e essas ideias contra a natalidade, as ideias antinatalistas, as ideias que querem destruir com a família, têm raízes no comunismo ideológico. É claro que nesse ponto específico, o comunismo ele se une a um outro movimento que eu chamo de financismo, rentismo financista, para destruir a família. O comunismo, conforme vocês sabem, diante do fracasso das previsões de Marx e Engels, ele teve que se reestruturar e se afasta do campo econômico e passa a atuar no campo da ideologia, no campo dos valores. Isso nos pensadores pós-marxistas, né, notadamente com Gramsci, os pensadores da escola de Frankfurt. Você tem uma ação que se dá no âmbito ideológico, no âmbito dos valores. E, portanto, hoje em dia, o inimigo do comunismo não é o capitalismo, o inimigo do comunismo hoje é o cristianismo. E o ataque passa a ser exatamente nesse campo dos valores, e os alvos que são os preferidos do comunismo são as instituições mais caras para o cristianismo, que são a família e a igreja. E como uma união que nós temos desses dois movimentos, do comunismo e do financismo internacional, um exemplo claro disso é no aborto, no antinatalismo. O Banco Mundial, por exemplo, há décadas ele promove métodos antinatalistas. É claro que com um nome bonito de planejamento familiar. E do ponto de vista intelectual, você veja que no aspecto da academia, da inteligência, todo esse movimento já ocorre. Em 1968, nós já li um livro muito radical, escrito por Paul Ehrlich, que o livro chama The Population Bomb, né, a bomba populacional. Esse livro traz ideias que são impressionantes. Aí ele justifica moralmente, o livro diz que é moralmente justificável esterilizar a população, sem que a população saiba, colocando esterilizantes humanos nos alimentos que são mais consumidos e mesmo na água. E o antinatalismo vai ganhando corpo com esse elemento, tanto da ideologia comunista, quanto da ideologia financista, como no meio acadêmico. E logo chega uma ideia de esterilização coletiva muito eficaz, chamada promoção do aborto. O aborto ele nasce primeiramente como uma ideia de eugenia, de melhoramento da raça. Você descarta os seres humanos que não atendem aos critérios que você quer, não atendem à cor que você quer, não atendem ao sexo que você quer.
mas depois essa ideia de eugenia não se sustenta depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, e essa ginástica ideológica haveria de ser feita, e o foco para justificar o aborto sai da criança e passa a ser para a mulher. Logo, tem-se o argumento econômico, dizendo que a mulher deve abortar porque é muito caro ter o filho, é justificável economicamente o aborto para que você tenha uma vida economicamente mais próspera, o que é um erro, e depois passa a ser o argumento do direito, como se o assassinato intrauterino fosse direito da mulher. Então, o direito da mulher envolve a possibilidade de matar crianças em seu espaço em que há menos defesa, que é no útero, no ambiente intrauterino. E não bastava isso, a tentativa de diminuir a população passa-se para um conceito de ressignificar agora o que é mulher. Hoje em dia nós vivemos numa loucura total, normalização da loucura. Hoje em dia a pessoa não sabe definir mais nem o que é uma mulher. Tenta-se desvincular o conceito de mulher do conceito de maternidade. Então o circo estava montado, e aí é que nós vemos a entrada de uma ideologia absolutamente irracional, que é a ideologia LGBTista, que propõe algo que a realidade não permite, que é um homem querer ser uma mulher, ou uma mulher querer ser um homem. Mas o que se queria agora era tipos de mulheres que não precisariam abortar simplesmente pelo fato que não poderiam engravidar, porque eram homens. Então você veja que todas essas ideologias, elas começam a se articular com o intuito antinatalista. A realidade, portanto, é deixada de lado. Mas, enfim, hoje em dia, quem está interessado na realidade? Quem liga para a realidade? E o mundo está assim. Nós somos a primeira geração na história da humanidade, eu tenho dito isso. A primeira geração na história da humanidade que diz que uma pessoa pode mudar de sexo, que o homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode ser um homem. A primeira. Você pode pegar qualquer geração anterior à nossa, em qualquer civilização, seja cristã, muçulmana, ateísta, seja pagã, qualquer civilização anterior à nossa, nenhuma flertou com uma absurdidade desse tamanho, de dizer que o homem pode ser uma mulher, a mulher pode ser um homem. Então tira-se a racionalidade e se propõe hoje que é possível ter mulheres que nem engravidar podem porque são homens. E queria ser até um novo crime, O que eu digo aqui, algumas pessoas acham assim, rapaz, como ele está dizendo isso, porque algumas pessoas têm até medo de defender ideias que são apegadas demais à biologia. Como é que nós podemos viver num mundo em que eu tenho medo de defender uma ideia que é apegada demais à biologia, apegada demais à realidade? E é por isso que no campo jurídico, para justificar essa loucura toda, passa-se a chancelar o assassinato intrauterino. É quase que defender como um direito mesmo da mulher, como se fosse isso expressão de uma liberdade feminina. E isso aumenta, evolui, e até que temos hoje um conceito diferente de liberdade. É a liberdade sem responsabilidade. É um tipo diferente de liberdade que se propõe, uma liberdade que não está vinculada à responsabilidade, uma liberdade sexual sem responsabilidade pelos atos, pelo exercício da liberdade, é o mantra da contemporaneidade. Então, eu digo novamente, ideias têm consequências. Um dos pensadores da escola de Frankfurt, que é Marcuse, ele foi defensor feroz da revolução sexual que foi promovida nos anos 60, nos anos 70, Marcuse, um dos intelectuais mais importantes dessa revolução, até que ela chega a esse ápice. O abortismo é o ápice da loucura, é a ideia de que você pode eliminar uma vida humana para justificar o sexo sem responsabilidade. Isso é abortismo. Você dizer que eu prefiro ter a capacidade jurídica de matar tantos quantos eu queira, desde que eu tenha uma liberdade sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é o corolário da pós-modernidade, E isso tem destruído a nossa civilização. A civilização ocidental tem sido destruída. Hoje em dia as pessoas não querem nem falar em civilização ocidental, falam em multiculturalismo, cultura tal, como se nós não tivéssemos construído a civilização mais livre, mais
avançada, mais importante que a humanidade já construiu, foi a civilização ocidental, e nós não damos mais valor a isso. E propõe-se então a mulher que pode engravidar sem ter nenhuma responsabilidade pelo filho em seu ventre. Como nós podemos aceitar isso, não é? Como nós podemos aceitar isso como se o valor do ser humano no ventre da mulher não tivesse esse valor vinculado a ele, o ser humano, mas sim à vontade de outro. Você imagina o valor de um ser humano depender da vontade de outrem. É a vontade de outra pessoa que vai dizer se aquele ser humano intrauterino tem valor ou não. Você já pensou nas consequências disso? Se nós formos ampliar esse pensamento e formos defender que o valor de uma pessoa depende da vontade de outra pessoa, o valor do bebê e de qualquer ser humano está nele mesmo. Não está em outra pessoa, não está nos desejos, quereres e vontades de outra pessoa. O bebê intrauterino tem valor intrínseco. Essa é uma conquista, inclusive, das Escrituras. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, nós temos a ideia de que todos são feitos à imagem de Deus, e isso dá sustentáculo a qualquer regime jurídico da face da terra, quando ele fala do direito natural. O homem tem valor intrínseco. O valor do homem e do ser humano não é pelo que ele faz, não é pelo que ele tem, mas é pelo que ele é. Ele é um ser humano e queremos destruir isso. É interessante que alguns dizem que isso não é um ser humano, só depois de alguns meses é que o feto será um ser humano. Isso é um absurdo, inclusive do ponto de vista científico também. Se você olhar a nossa história de todos nós, só há uma mudança radical e significativa na nossa história, que é na concepção. Apenas na concepção é que há uma mudança brusca, porque ali há a formação de um novo código genético na união do espermatozoide com o óvulo. Nem um momento posterior a esse você tem uma mudança radical. No nascimento não tem mudança radical, não. Mudança radical nenhuma. O máximo que se muda é o meio de nutrição, o meio externo, mas não há nenhuma mudança radical na pessoa. Que poder mágico é esse do canal vaginal para dar uma capacidade para aquela criança ter um estatuto fora do canal e dentro do útero não pode? Como é que a criança, quando passa pelo canal vaginal ou quando sai do ventre da mãe, ganha um novo estatuto metafísico? Passa a ser ser humano e antes não era? Isso é uma absurdidade incrível. Claro que não é assim. O nascimento muda apenas consequências externas, não muda nada do que era antes. Até a dependência da mãe continua. Do zigoto à velhice, não há mudanças bruscas no desenvolvimento do ser humano. Isso tem que ser deixado bastante claro. E alguns dizem assim, não, porque podemos assassinar o bebê intrauterino quando ele ainda não tem atividade cerebral. É interessante isso, como se o feto não fosse considerado vivo a ter atividade cerebral. O que constitui a vida não é a atividade cerebral, mas é a potencialidade de se ter atividade cerebral. Se você tiver um paciente terminal, por exemplo, que tiver suas atividades cerebrais tiverem terminado, haverá exames minuciosos, não só para ver se há atividade cerebral, mas principalmente para se ter certeza de que aquela atividade cerebral não voltará, não há potencialidade de volta da atividade cerebral. Não se desliga um aparelho quando não há atividade cerebral, mas sim quando se sabe, se conclui que não voltará a se ter atividade cerebral. E no zigoto, no bebezinho intrauterino, essa atividade cerebral em potência é plena, ele é programado para ter atividade cerebral plena. Qualquer doente terminal, se você soubesse que com o tempo ele voltaria a ter atividade cerebral, você não desligaria os aparelhos, porque o tempo traria atividade cerebral plena, e é exatamente isso que ocorre com o bebê intrauterino. Se nos primeiros meses não há atividade cerebral plena, logo depois ele está programado para ter atividade cerebral plena e, portanto, é um ser humano em potência, pleno, completo. Não justifica matar isso. Ainda tem também um argumento intuitivo, um argumento simples, porém poderosíssimo. Poderosíssimo. Nenhum defensor do aborto, não sei se tem algum aqui, ou os que estão, nenhum defensor do aborto aqui nessa sala foi abortado.
defender o aborto só pode ser feito por uma elite, a elite das pessoas que não foram abortadas. Isso é um argumento muito forte. Como é que nós queremos que sejam abortados se nenhum de nós que discutimos isso fomos abortados? Tem que se dar à pessoa a capacidade de ter, pelo menos, a possibilidade de discutir temas como esse. Quando você mata uma criança no útero, no ventre, ela não terá essa capacidade. E se você pensar bem, meus amigos, qual é a diferença do aborto para o infanticídio? Qual é a diferença do aborto para o infanticídio? Não há. Tem até a história da mãe que chegou, né, grávida, com um meninozinho de 2 anos, puxando pela mão, foi para o médico e disse para o médico assim: doutor, estou precisando abortar esse menino, que eu não tenho condição de criar 2. E o médico disse: minha senhora, é muito mais fácil a gente matar esse aí que está do lado de fora. É muito mais fácil do que matar o que está do lado de dentro, porque a senhora vai correr muito mais risco. Vamos matar esse que está do lado de fora? Não é? Não soa estranho? E por que o contrário também não tem a mesma estranheza? Não é a mesma absurdidade? A gente não fica imediatamente impressionado com a naturalidade com que pessoas querem matar o bebê só porque um está dentro do ventre e o outro não está no útero. Um é intrauterino e o outro não é. Além de tudo, o comunismo ideológico é perverso. O comunismo é uma ideologia do Satanás. É perverso. Cega as mulheres. Sugere mentiras perversas para as mulheres. Sugere que o aborto dará uma saída rápida e segura ao problema em que alguns estão passando. Isso é uma mentira. O aborto não soluciona o problema da gravidez, nem da gravidez indesejada. Não soluciona. O aborto traz repercussões para a mulher que duram durante toda a vida. Só é investigado. Eu acho que tem uma psicóloga aqui, pode investigar. Todas as mulheres que passam por processos de aborto forçado lidam com consequências disso durante toda a vida. O luto e a perda em torno de um aborto provocado permanecem não processados por anos, se não décadas. O aborto é vivido não como uma perda, mas sim como um trauma. Essa sugestão de que aborto é solução é mentirosa. Entre os efeitos, né, que se verificam dessas mulheres que passaram por situação tão perversa nos consultórios, nós temos muitos efeitos que são danosos. Vou dizer só alguns deles aqui, para que você tenha uma ideia pelo que passa uma mulher que abortou. Raiva, desordens nos relacionamentos, ansiedade, distúrbio do sono e distúrbios alimentares, amargura, hostilidade consigo mesmo e com os outros, depressão, abuso de álcool, drogas, desconfiança, disfunção sexual, medo, evitação de falar, ele evita falar sobre o tema do aborto durante toda a vida, luto perverso, reações em datas como datas de aniversário, por exemplo, culpa. A mulher revive aquela experiência a todo momento, desesperança, aumento abrupto, grotesco, gigantesco do risco de suicídio, arrependimento profundo, baixa ligação com os filhos que estão vivos, motivação extremamente reduzida, pensamentos distorcidos, preocupação excessiva, rejeição, paranoia, vergonha, choro incontrolável, sentimentos suprimidos, doenças psicossomáticas inúmeras, pesadelos e flashbacks daqueles momentos traumáticos, falta de autoestima, distanciamento, isolamento, para citar apenas alguns. Como é que nós podemos dizer que o aborto é uma solução para alguma coisa? É uma falsidade isso, é uma proposta satânica do comunismo ideológico. E não venha com essa história de que milhares e milhares de mulheres morrem por aborto clandestino. Isso é uma mentira. É uma mentira. O número de mulheres que morrem por aborto clandestino é ínfimo. Pode trazer qualquer ginecologista e obstetra aqui para uma sessão dessa e pergunte quantas mulheres essa obstetra ou ginecologista viu morrendo por aborto clandestino. Eu digo a você que a chance dela não ter visto nenhuma durante a vida dela todinha profissional é muito grande. Vocês estão entendendo que é uma mentira?
é uma mentira que mulheres morrem por aborto clandestino. Isso é uma mentira, é uma falsidade. Além do mais, nem que fosse verdade, o que não é, mas nem que fosse verdade, se mulheres morressem por aborto clandestino, a solução não era matar mais gente? Se mulheres morrem por aborto clandestino, vamos agora matar as crianças à vontade para não ter aborto clandestino? Onde é que assassinato de pessoas é solução para alguma coisa? Se fosse, estava tudo resolvido. Superpopulação carcerária, vamos resolver? Vamos, mata-se a metade dos presos. Assassinato é solução para alguma coisa? Desemprego está grande na cidade, como é que resolve? Junta o desempregado e mata. Vão ficar só gente empregada? É claro que isso é um absurdo, e da mesma forma é para a propositura de que assassinato intrauterino, o aborto, matar bebês inocentes é solução para alguma coisa. E eu quero dizer mais alguma coisa aqui por fim, para deixar bastante claro. Neste ano aí saiu um livro muito relevante, né, que fala, o título é Números Abortados, que fala sobre a manipulação comunista. O comunismo é afeito à mentira, não tem o menor apego à verdade. A manipulação comunista das estimativas de aborto no mundo. Quando alguns países em que o aborto foi liberado, puderam se calcular a estimativa que se fazia antes, com os números reais que se verificaram depois. No Uruguai, por exemplo, a estimativa da militância comunista antes da legalização do aborto é que havia 33 mil abortos por ano no Uruguai. Legalizou-se o aborto. No primeiro ano após a legalização, o número de aborto foi 7.100. Cidade do México, a estimativa da militância antes da legalização eram de 130 mil abortos por ano. Legalizou-se o aborto na Cidade do México. No primeiro ano depois da legalização, 16.900 abortos. 130 mil de estimativa. Quando o aborto foi legalizado, ou seja, aborto que era clandestino e todos os outros lá, todos os abortos somados, não deu 17 mil. A Argentina, estimativa da militância da legalização, quase 500 mil abortos por ano, 446 mil abortos por ano. Após a legalização, nos primeiros 11 meses após a legalização, 32.700 abortos. E isso num país que você tinha 1.243 centros de saúde e hospitais oferecendo esse serviço durante o ano todo. Em resumo, meus amigos, que nós não nos enganemos. Um dos filhos mais cruéis do permissivismo moral é o abortismo. É um dos filhos mais cruéis. Lida com o assassinato de alguém que não tem voz, que não pode se defender. É terrível. É algo inimaginável. Então, diante de tudo isso que não se sustenta, até os mais simples argumentos, os mais comezinhos argumentos, nós temos que nos posicionar. As câmaras legislativas têm que falar, têm que se posicionar. Parabenizo os vereadores dessa casa que levantam essa bandeira, todos aqui da sociedade civil. Nós temos que gritar pelo que os fetos não podem gritar, os bebês intrauterinos não podem gritar. Nós temos que nos posicionar em defesa daqueles que não têm voz. É muito importante que façamos isso e que Deus proteja as nossas criancinhas. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Faculta a palavra a senhora Irani Soares, secretária municipal de saúde, para suas considerações sobre o tema. Bom dia a todos. Obrigada. Irani, perdão, só antes de passar a palavra para Vossa Excelência, gostaria de constar aqui a presença de Jaime Cardoso, presidente do PL Jovem da Paraíba, a presença também de pastor Rodrigo, pastor da Igreja Presbiteriana, e Francis Guimarães, agente comunitário de saúde. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui o convite, né, do vereador Márcio. Até ele falou, não, eu sei das suas atribuições, que são grandes e muitas nesse momento, mas eu fiz questão de estar presente, até porque é um tema que a gente se preocupa muito. Eu sou adepta aí à questão dessa luta contra o aborto, sou uma militante dessa causa. E, enquanto Secretaria de Saúde, a gente tem promovido assim, várias ações em busca da diminuição, né, da questão do aborto. A gente tem feito parceria com a Secretaria de Educação, com a SEDUC, através do Programa Saúde na Escola, para campanhas em questão nas escolas com as adolescentes, para a gente estar fazendo essa promoção, que é importante, né, que a gente sabe que a gente consegue mudar muita coisa através da educação, da importância da prevenção, certo? Da prevenção, bem como a gente faz também quando tem as adolescentes grávidas, a gente também faz essa campanha junto, através do hospital e através também das unidades básicas de saúde. E a gente também tem feito uma grande campanha, que é a campanha de colocação de DIU, né, na prevenção, para que, como método contraceptivo, né, além dos outros métodos, da questão das injeções, das medicações contraceptivas que a gente oferece nas unidades básicas. Então, assim, a gente tem feito essa parte da prevenção, né, para que isso a gente tente minimizar um pouco. A gente sabe que o que ocorre, né, tanto os riscos para a mulher e também a questão da vida, né? E a vida, como a gente é Deus quem dá, né? Eu sou cristã e Deus quem dá e ninguém tem direito a tirar, né? Eu tenho assim uma experiência de uma pessoa que lá atrás, eu era muito jovem na época, e essa pessoa também. Eu não vou dizer o nome aqui, é uma pessoa de minha convivência, não vou dizer pela questão de ética. E, na época, ela me procurou do namorado, engravidou do namorado e chegou bem aperreada, querendo que eu ajudasse ela a fazer um aborto. Porque eu trabalhava sempre na área de saúde e conhecia muita gente. E ela me procurou, muito desesperada. E eu disse, de jeito nenhum. Eu não vou lhe ajudar nisso. Ajudei você em várias outras coisas, mas nisso eu não lhe ajudo. O que a gente vai fazer? A gente vai na sua casa, vai conversar com a sua família, vai chamar o seu namorado e vamos contar. Porque você não precisa tirar seu filho. Você vai assumir seu filho da forma que dá para assumir. Garanto que sua família vai lhe apoiar. Naquele tempo lá atrás, há, digamos, 35 anos, mais ou menos, era bem pesada essa questão, você engravidar sem casar, né? Então, a família batia em cima mesmo. Não é como hoje, que as coisas aí é bem mais aberta. E ela fez isso que eu disse. E ela casou. E passou-se um tempo, e depois ela me disse assim, Deus só me deu esse filho. Imagina se eu tivesse tirado. Imagina se você tivesse ajudado a tirar a única bênção que ele me deu, porque depois ela não conseguiu engravidar. E tentou várias vezes e não conseguiu. E esse filho dela hoje é uma bênção, é um psicólogo, um menino muito de grande coração. Ele terminou, começou a fazer engenharia e desistiu na metade do curso. Ele desistiu e ela ficou brava. Eu digo, deixa ele fazer o que ele quer. Ele queria psicologia. E hoje ele tem uma grande formação em autismo. E ele fundou uma clínica e trouxe outros vários psicólogos. Ele tem uma parceria com outros psicólogos para atendimento pela cota social. Então, assim, eu faço várias indicações de famílias, quando não consegue na rede pública, de acesso através da rede social, através dessa clínica que ele vem montando. E aí a gente também está numa parceria com esse grupo de psicólogos para a gente, através, fazer uma ONG para esses atendimentos de crianças autistas lá em João Pessoa. Então, assim, esse menino é uma bênção na vida dessa família. Então, aí eu me sinto muito lisonjeada quando eu vejo esse crescimento e vejo também que, assim, que a gente pôde colaborar, né, enquanto pessoa. E eu também tive um momento desse, eu particularmente, Irani.
quando eu engravidei da minha segunda filha, que o meu companheiro não quis assumir minha filha. Disse que não assumia minha filha. E para mim foi muito complicado. Porque eu já tinha uma filha, eu era separada do primeiro casamento, muito jovem. E você criar 2 filhos sozinha foi muito pesado para mim. E eu lutei pela minha filha. Eu lutei por ela. Minha pequenininha. Passei muita coisa. Muita coisa. Tive que morar numa comunidade, porque eu não tinha como pagar um aluguel para sustentar minhas 2 filhas, mas eu disse, são minhas e eu vou cuidar delas. E minha pequenininha, quando terminou, fez o primeiro vestibular, passou na Federal para Psicologia, antes de terminar, já tinha passado para a residência multiprofissional no HU, antes de terminar a residência, passou no concurso federal da UFCG. Então, valeu a pena eu lutar pelas minhas filhas. A outra também, mas a outra eu não passei, a minha primeira eu não passei esse problema, foi a minha segunda. Lá na frente, o pai reconheceu e registrou a minha filha, mas eu registrei minha filha sozinha, porque ele só veio reconhecer o direito de pai depois. Mas é isso que vale. A gente tem que lutar pelo que a gente gera, pelo nosso filho. E é isso que a gente, enquanto mulher, tem que fazer. A gente não pode deixar. A gente tem que incentivar outras mulheres. Está aí nossa Jéssica, que está para ter aí o bebezinho dela. E a gente tem que dar o exemplo e incentivar, porque a vida é o que vale. Obrigada a todos. Obrigado, Irani. Faculta a palavra a doutora Tânia Castelhano, presidente estadual do Avante Mulher, para fazer suas considerações sobre o tema. Bom dia a todos. Neto, que preside esta sessão, vereador Márcio, pela sua coragem nesta propositura, que Deus te abençoe a cada dia. Irani, a nossa secretária de saúde, e ao nosso palestrante, nosso brilhante pastor, que tem essa coragem de defender o direito à vida. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por nós não sermos filhas de mulheres feministas, porque talvez nós não estivéssemos aqui. Eu queria dizer a vocês, como foi falado, o zigoto. Quantos milhões de espermatozoides competem para chegar no útero, para que nós pudéssemos sobreviver nessa corrida e estarmos aqui? Mas estas feministas, eu sou desse período das feministas, que no começo eu também levantei a minha bandeira de feminista, mas elas confundiram tudo. Ser feminista não é ser prostituta. Porque se eu tenho o direito de vender o meu corpo, eu tenho o direito de transar com quantos homens eu quiser, porque os homens fazem isso, eu também tenho o direito de abortar. E eu tive a felicidade de não ter sido abortada pela minha mãe. Mas também tive a felicidade de, como pastora, poder rever o que era este feminismo. Quando uma feminista me disse que eu era retrógrada, eu abordei perguntando, mas como você pode ser a favor de um assassinato? Quantos Einsteins estão morrendo? E ela me disse, quantos bandidos estão morrendo? E aí eu falei, você já fez algum aborto? Claro, eu sou dona do meu corpo. Eu falei, então você é assassina? E eu não sei como eu não levei um processo. Mulheres que estão aqui, feminismo é você também ser reconhecida, ter o direito de trabalho, de um lugar ao sol, ser ajudadora, porque uma mulher que é feminista, ela não é feliz. Ela não é feliz, porque ela quer competir com o homem. Mas você é contra? De eu ganhar como um homem? Não,
Por isso as profissões estão aí, nós temos que lutar. Se temos essa discriminação de salário, vamos lutar por ele. Mas lutar para ser assassina, é preciso ter pessoas com coragem de levantar esta bandeira que está ali contra o aborto e contra as drogas. Quisera eu ter o privilégio de Deus me levar, eu vendo contra as drogas, se nós fomos aqui gerenciados no poder político com as drogas, que venceu essas políticas nesses últimos momentos. São os traficantes que estão mandando e comandando tudo. Pastores que estão aqui, nós precisamos levantar esta bandeira também, porque essas crianças não pediram para nascer e se vão para as drogas. Eu já tive um trabalho sobre as drogas no CEA. Vão, porque as mães não querem saber dessas crianças. Elas não pediram para vir ao mundo. Mas para não me alongar, eu queria dizer que assim como a mãe de Cristiano Ronaldo, eu também tive o privilégio de nascer. A minha mãe foi Miss no Rio de Janeiro, e eu sou filha bastarda, porque ela teve um caso com segurança dela. A minha mãe já era enfermeira na época, uma mulher muito bonita. Em 1949, vocês imaginam, nas raízes de sangue basco, meu avô português e a minha avó espanhola, ela chegar em casa e dizer que estava grávida, naquela época. E como eu sou grata por a minha mãe não me ter abortado. E eu fiz uma poesia que se chama Quando Eu Virar Cinzas, porque eu me vi sendo aquela criança abortada. E se eu virasse cinzas, eu não poderia ver o sorriso da minha mãe, eu não poderia ver o sol, eu não poderia ver a lula. E eu fiz esta poesia em agradecimento a ela, de ter tido a coragem de não ter me abortado. Porque eu só sou o que sou, porque ela me permitiu que eu viesse ao mundo. E eu queria dizer a vocês que só Deus tem o direito de nos dar a vida, de nos retirar a vida. Portanto, vocês mulheres que estão aqui, pensem nisso ao abordar esse tema na sociedade. A vocês homens, a vida mudou, estão em 2024, mas a palavra de Deus não mudou. Então, ao terem relações com uma mulher, pensem 3 vezes do que vocês irão estar fazendo. Tenham sexo, para nós evangélicos, cristãos, sexo só no casamento, mas eu não sou feminista, então eu obedeço a palavra de Deus. Mas tenham muito cuidado, porque a consequência de vocês vão ser coparticipantes desse crime. Vocês também serão assassinos. Ela não vai ser punida sozinha. Então, agradeça a Deus todos os dias por vocês terem nascido, exercerem a profissão que vocês exercem. Mas se vocês vieram aqui nesta manhã, é porque vocês defendem a vida. E a voz de vocês tem que soar aos 4 cantos da terra, para dar o direito de estarem sentados nesta cadeira como eu estou. Minha mãe, ela era enfermeira, ela podia ter me abortado, mas ela não me abortou. Ela pode ter tido até a vontade, mas Deus já tinha um plano na minha vida. E ela teve a coragem de enfrentar o pai e a mãe para que eu estivesse aqui. Só por conta dela eu sou a Tânia Castelhano. Então, por favor, só Deus tem o direito de tirar as vidas. E vocês não queiram homens ser assassinos. E vocês, mulheres, não contribuam para ser assassinas também. Meu muito obrigada. Faculta a palavra por 3 minutos ao senhor Rômulo Pinheiro, pastor da Igreja Sal e Luz, para fazer suas considerações sobre o tema. Bom dia a todos. Eu me sinto privilegiado de estar aqui nessa manhã, num tema tão sensível.
e já tivemos aqui uma aula com o pastor Tassos, mas eu tenho uma história. Nasci em João Pessoa há 46 anos, moro aqui em Cabedelo há 23, metade da minha vida. E eu não conheci meus pais biológicos. Eu estava num café com o vereador Márcio Silva e estava compartilhando essa história. Minha mãe, uma adolescente, solteira, imagine, há 46 anos de idade, o que isso significava. E a sua família teve a ideia de me tirar dela, né? Então, quando eu nasci, eu fui retirado dela e foi comunicado para minha mãe que eu havia morrido. E ela nunca aceitou essa história. No coração, ela tinha ouvido meu choro e não houve velório nem enterro. Então, ela nunca aceitou isso. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, também não fui abortado. Isso poderia ter sido uma opção, poderia ter se passado na cabeça desses mesmos familiares, mas não chegaram a isso. E é por isso que eu estou aqui também, obviamente. Mas o tempo passa, eu fui, já imediatamente após o abandono, eu fui adotado por uma outra família, né, que não tinha filhos, ouviu minha história. Naquela época não existia tanta burocracia, e eu fui registrado como tendo sido nascido em casa, por essa família que me adotou. Então, os desígnios de Deus, nós não conhecemos, mas aos 19 anos eu tive um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu entreguei minha vida para Jesus. Logo em seguida eu recebi um chamado para o ministério pastoral e passei a servir ao Senhor. E nesse tempo de ministério, a gente vê muita coisa, né? Então, durante esses anos eu não consigo mensurar a quantidade de jovens que o Evangelho pôde restaurar a vida, trazer de volta à sociedade, famílias restauradas. E eu posso afirmar com toda a convicção que nesses anos de aconselhamento, eu sou pastor também há 23 anos, fui ordenado aos 23 anos, eu já vi muitos casos de mulheres que, aos prantos, né, num tempo de quebrantamento, de arrependimento, dizer: pastor, eu sofro demais com a culpa por aborto. São inúmeros casos, né, em encontros, em cultos. E, de fato, o aborto é algo terrível, é contra a natureza do próprio Deus. Deus é um Deus sempre pró-vida. Estava ouvindo atentamente a palavra do pastor Tassos, quando ele falava a respeito da concepção, né? Quando que o feto é considerado um ser humano. E nós temos a graça de viver em Cabedelo, que tem uma praia maravilhosa, existem projetos de preservação de tartaruga marinha, e se você mexer num ovinho daquele, que do ponto de vista da biologia, né, e até naturalmente falando, ali é clara e gema, né? Você quebrar um ovinho daquele é crime inafiançável, né? Existem plantas no nosso bioma que, se você mexer, é inafiançável. E como que a gente vai aqui discutir o direito à vida de um ser humano? Vai relativizar algo como isso? Então, eu digo que o vereador Márcio foi muito feliz também quando trouxe a história de Cristiano Ronaldo, e aqui eu quero terminar minha fala, porque a partir do não aborto, nós temos aí um talento, e não é só isso, né? Ele é um símbolo de vida, de energia, é um sorriso largo, enfim, conquista. E nós precisamos entender o fato de que Deus será sempre pró-vida. O Salmo 139, o salmista diz: eu te louvo, quando não havia sequer raio-x, nem muito menos ressonância magnética. Eu te louvo porque, de uma forma assombrosamente maravilhosa, eu fui criado, fui gerado. Eu fui entretecido no ventre da minha mãe, né? É como Deus nos vê, é como Deus nos trata. E só para terminar esse depoimento,
há um mês atrás aproximadamente, eu fui contactado por uma jovem, e pasmem vocês, filha da minha mãe biológica, que conseguiu me achar. Eu estou na iminência de encontrar minha mãe biológica. Como é que essa jovem sabia? Porque essa mãe sempre contou: olha, eu nunca esqueci desse filho. Houve choro, mas não houve enterro. Eu sei que ele está vivo. E nessa incansável busca, eu fui achado. Veja que se fosse um aborto, não haveria possibilidade desse reencontro, dessa restauração e dessa esperança, né? A vida que nós precisamos sempre manter e defender a verdade. Deus abençoe a todos. Antes de facultar a palavra para a próxima pessoa, eu gostaria só que nós nos atermos ao tempo, em virtude do adiantado da hora. Então, faculta a palavra a Caroline Acioli pelo tempo de 3 minutos para uso da palavra. Bom dia a todos, né? Estão ouvindo? Tá. Bom dia a todos. Eu sou pastora também, colega pastor Rômulo, da Igreja Palavra e Poder. E esse tema, ele realmente é algo que a gente precisa lutar e defender em todos os âmbitos, porque é uma vida que é gerada e Deus, ele faz questão de descrever nas Escrituras várias passagens que diz que o ser, ele já existe desde o ventre, né? Desde da substância informe no ventre da mãe, né? E a gente tem aquele exemplo que todos veem nessa época de Natal, todos se recordam, quando Maria vai visitar Isabel, e Maria está grávida de Jesus, e Isabel está grávida de João Batista, e naquele encontro, o feto, né, aqueles dois seres, eles percebem o Criador, né, a visitação do Senhor ali, e João Batista, ele se expressa dentro do ventre, né, de Isabel. Então, a gente vê que a vida já tem toda uma personalidade dentro do ventre. Não é apenas um ser informe, não é apenas um ser sem características ainda de personalidade, mas já existe a personalidade, né? E eu poderia falar muitas outras coisas, mas só para finalizar aqui, eu também fui mãe adolescente e me deram a oportunidade de pensar a respeito, de tirar ou não a vida que estava dentro de mim. E eu decidi não tirar. Eu decidi enfrentar toda a situação que estava sendo gerada por aquela concepção. E hoje eu tenho 3 filhos, 3 netos, que podiam ter todos sido apagados, né? Desse momento da minha vida, que é um momento prazeroso, que é um momento de gratidão, porque os filhos são herança do Senhor e são bênção, né? Então, a gente precisa lutar por esse tema, lutar por essa vida, né? Eu encerro aqui para não tomar o tempo. Obrigado, pastora Carol. Faculta a palavra à senhora Carla Ramalho, psicóloga, para fazer suas considerações sobre o tema. Bom dia, obrigada, né, pela oportunidade. Parabenizo o vereador Márcio por ter essa iniciativa. Antes de ser psicóloga, eu sou cristã, né, honro demais a palavra do Senhor. Infelizmente, né, ou felizmente, tudo é no tempo de Deus. Então, eu também tive uma história muito parecida com a da secretária, com a da pastora Carol, né? Aos 26 anos, eu tinha um namorado e eu também engravidei, né? Na época, eu tinha uma pensão do meu pai, eu não poderia casar. Ele morava em outro município. E aí, a minha família propôs fazer um aborto.
Eu tinha um irmão de criação que queria me levar para Recife, e eu não permiti que isso acontecesse. Eu fui muito firme na minha decisão. Então, hoje meu filho tem 24 anos, é um filho maravilhoso, não tem nenhum envolvimento, não gosta de grupinho, não gosta de rede social, já é independente financeiramente, está concluindo o curso de Direito, mora em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Então, assim, para mim, graças a Deus, porque mesmo sem conhecer ainda a palavra de Deus como eu conheço hoje, eu não desisti do meu filho. Então, tem sido, assim, para mim, uma grande vitória. Agora mesmo ele está concluindo o curso de Direito, já comprando seu imóvel, já tem seu carro. Então, assim, que outras mulheres também consigam olhar lá na frente e não desistam daquilo que não foi um propósito seu, mas era um propósito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que filho é bênção. Então, eu sei que existem muitos traumas de você ser uma produtora independente. Porém, o trauma maior é você abortar. Como o próprio professor Tassos falou, existem inúmeros traumas que a mulher ela carrega diante de um aborto. Então, fica aqui realmente o nosso apelo para que as mulheres, e não só as mulheres, como a professora Tânia também falou, que os homens tenham esse cuidado também, para que não venha ter uma gravidez indesejada e queira fazer com que a mulher cometa o suicídio uterino. Tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carla. Faculta a palavra para fazer suas considerações o pastor Rodrigo Rocha. Vossa Excelência tem 3 minutos. Bom dia a todos. Quero agradecer a todos por essa rica oportunidade e ao Márcio pelas lutas que tem travado nesse tema. Nós, pastores, estamos com vocês e orando para que Deus quebrante o coração daqueles que estão levantando a bandeira contra. Não contra o mal, que Deus faça mal, mas que Deus converta o coração e transforme. Quantos testemunhos nós vimos aqui de pessoas que tiveram uma vida transformada por causa do aborto. Comigo não foi diferente. Em abril de 79, minha mãe foi para um hospital, no Edson Amalho. Chegou no hospital, ela estava grávida, não sentia o movimento ali da gravidez, e o médico olhou para ela, para o meu pai e disse: a criança está morta. Foi para o bloco cirúrgico fazer a cirurgia, e a criança que estava ali não mexia por nada. E quando estava todo o aparato médico ali, pronto para retirar o bebê, minha mãe disse que sentiu a criança mover. E ela pulou daquela cama cirúrgica e disse: ninguém vai tirar o meu bebê porque ele está vivo. Minha mãe e meu pai saíram daquele hospital como loucos. Meu pai assinou um termo de responsabilidade, retornaram para o bairro, para a casa onde moravam, e passou período, e o bebê ali preguiçoso não mexeu. E os sintomas de aborto eram visíveis. E todo mundo dizia: o menino está morto. No dia 7 de julho, minha mãe foi para o hospital de guarnição do grupamento de engenharia. E ali naquele dia eu nasci, preguiçoso, sem mexer, mas estou aqui para testemunhar. Louvo a Deus, porque minha mãe foi uma mulher de fé, uma mulher de esperança. Mas em 2017 aconteceu algo contrário. A esposa do meu irmão ficou grávida. E fazendo os exames que tinha, descobriu que a esposa do meu irmão, o bebê que estava ali, tinha uma síndrome muito rara, uma chamada síndrome de ciclopia. A família reuniu, minha mãe sabiamente disse: olha, tenha um filho.
a medicina, a ciência diz que no máximo que ele vai sobreviver são 5 minutos. Mas você vai tê-los na mão e vai mostrar e vai dizer o quanto ama. A decisão foi abortar. Não da minha mãe, mas dos pais. O arrependimento hoje é grande, porque a criança está pelos hospitais, as pessoas vendo aquela criança e os pais sabendo que está passando de mão em mão o seu filho amado. Nós temos uma grande tarefa, gente, de ensinar esse mundo estranho que existe muito amor, e esse amor nós podemos dar. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um. Nós que agradecemos pelas palavras, pastor, e desde já também faculta a palavra ao senhor Jaime Cardoso para suas considerações sobre o tema. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Quero cumprimentar a secretária de saúde do município. O quão importante é a Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade do Nordeste, onde uma região que mais vem sendo atacada pelo marxismo cultural nos últimos anos, porque é sabido que o nordestino ele é conservador por natureza, né? E quero saudar ao vereador Márcio Silva, parabenizar pela continuação da luta, Márcio. Eu lhe conheço desde 2015, quando éramos os loucos que batalhávamos a favor do impeachment da Dilma, né? E é muito bom saber que você mantém essa postura de um vereador não só conservador, mas que entende, tanto sabe trabalhar na política, como sabe trabalhar na pauta ideológica, o quão importante isso é para o Estado e para a cidade de Cabedelo. Saúdo o presidente da mesa, Edivaldo Neto, é uma satisfação conhecê-lo. Saúdo o palestrante da manhã, Tassos, foi um prazer conhecê-lo também. E a presidente estadual, né, do Avante. Prazer conhecê-la, muito bonita a sua história também. A minha pergunta que eu faço para todos aqui presentes é o que nós fazemos durante o dia a dia para lutarmos contra essa pauta tão nociva, que é a construção de uma cultura pró-abortista. Porque quer implantar no nosso país uma cultura totalmente diferente daquela que o Brasil e que nós, nordestinos, rechaçamos pela grande maioria, que é o direito ao aborto. E aí fica uma ideia para os vereadores aqui presentes fazer junto com a Secretaria de Saúde de Cabedelo. A gente tem muita desculpa daquelas feministas, né, que não tomam muito banho, mas enfim, brincadeiras à parte, elas usam muito a ideia de que a mãe vai passar a sentir mais problemas se ela tiver aquela gravidez indesejada, tem problemas psicológicos, aí também tem aquela desculpa, aquela criança vai sofrer no mundo, enfim. Acredito que junto com a Secretaria de Saúde, isso era para ter feito, isso era para ser uma campanha nacional, mas é necessário que os municípios também peguem para si, que venha a fazer um acompanhamento, né, sabermos quem são as mães que estão com gravidez indesejadas no município e a prefeitura fazer um acompanhamento tanto psicológico, psiquiátrico e de saúde pública também, porque você acaba evitando tanto o aborto e dando a oportunidade também daquela criança passar a ser adotada por uma outra família, ou até como um psiquiatra americano, ele fez uma entrevista com 100 mulheres, Edivaldo Neto, vereador, e ele descobriu que 100% das mulheres tinham a intenção de abortar o feto. Ele descobriu que 99% daquelas mulheres, depois que elas tiveram a criança, elas se apaixonaram por aquele bebê. E aquele bebê, aquela criança, o direito de ser mãe, fez com que elas esquecessem o absurdo, seja lá qual ela tenha passado. Ele relata isso, só não quero entrar aqui no assunto, porque quer queira que não é um assunto muito pesado. Quero dizer que nós estamos na criação do Foro do Brasil, convido a todos aqui a pesquisarem. Esse movimento, ele vem
para que a gente possa fazer campanhas contrárias tanto ao aborto, como lutar contra o marxismo cultural no nosso país. E desde já convido o vereador Edivaldo e o vereador Márcio e a secretária Irani também a conhecer esse movimento, as ideias que nós temos a passar a todos vocês via estados, municípios e governo federal. Lógico que nós temos um governo federal muito irresponsável hoje com o direito à vida, mas nós precisamos mostrar. Para terminar e concluir, eu quero deixar aqui uma lembrança. Quantas pessoas, quantos com uma história, não só de Cristiano Ronaldo, mas Albert Einstein, a sua mãe pensou muitas vezes em tirar aquela criança da sua barriga, e hoje nós estudamos Albert Einstein desde criança, né? Nós falamos sobre Albert Einstein e inúmeras outras pessoas, né? Então, nós precisamos lembrar o seguinte: o aborto, ninguém passa nada por acaso, aqui os pastores sabem muito bem disso. Nós temos uma história traçada por Jesus, por Deus. E essa história, independente se ela vai ser fácil, vai ser difícil, nós precisamos passar, porque nos fortalecemos no cristianismo, a parte das lutas. Quantos pastores não são perseguidos, mas são fortalecidos a sua fé justamente por essa perseguição. E isso também são as mães que, infelizmente, querem acometer esse absurdo. E agora eu quero fazer uma crítica, eu peço só mais 30 segundos, juro que eu não vou... Eu quero fazer uma crítica a nós homens. A senhora relatou um caso extremamente importante. Que geração nós queremos? Quais tipos de família nós queremos construir? Porque nós sabemos que o homem ele é o pilar da família. Nós homens queremos ter relações apenas com mulheres momentâneas, usando aquilo ali só como corpo. É muito fácil, muitas vezes, criticar a mulher. Olha, eu não estou fazendo aqui discurso feminista. Mas nós homens temos que ter responsabilidade também. Nós precisamos entender que nós somos o pilar, nós somos a construção, e nós precisamos não apenas respeitar, mas precisamos amar aquela que dá luz, porque a mulher ela é agraciada por Deus, ela consegue conceber alguém, um ser humano. Então, para concluir, juro, é necessário que nós homens tenhamos postura. E essa geração, como em Recife falamos ontem, estávamos em Caruaru e Recife ontem, com o movimento, e falamos o seguinte: nós não somos o futuro, nós não somos o presente da nação, nós somos do futuro. E esse futuro, nós estamos construindo com o presente. E aí a pergunta que fica para todos: quem vocês querem ser para seus filhos e netos no futuro? Os covardes que deixaram a maldade tomar conta do nosso país e do nosso planeta? Ou aqueles que realmente foram os guerreiros que modificaram, que deram uma nova esperança para esse país e para as futuras gerações e para as famílias? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Faculta a palavra ao senhor Emanuel Neri para suas considerações sobre esse tema. Alô, beleza. Bom dia a todos, eu me chamo Emanuel Neri, gostaria de saudar a mesa, parabéns pela sessão que foi elaborada, é um assunto importante a ser discutido. Eu sou presidente estadual da Unice, a Unice é a União Conservadora Estudantil, e eu gosto de frisar isso porque eu recebi o convite a ser presidente da Unice após um fato que aconteceu ainda esse ano, e sempre que é tratado sobre o tema contra aborto, eu gosto de relatar o que aconteceu comigo na faculdade. O marxismo cultural ele está empregado na televisão e é muito empregado na faculdade, né? no âmbito educacional. E é um dado muito importante, eu gosto de frisar, que a cada 10 cristãos que entram na faculdade, 7 se desviam. E só 3 conseguem permanecer. Então, é uma média de 30% que permanece com o cristianismo ali defendendo aquela bandeira. E eu fui um desses que tive a ousadia de debater o assunto dentro da sala de aula, quando a professora ela quis trazer à tona o tema sobre o aborto. E eu me posicionei contra. E nessa época eu já fazia conteúdo para a internet, e algumas pessoas da sala de aula filmou o que aconteceu,
E eu disse, pô, eu acho que é um tema, algo importante, e eu posso levar isso de conscientização para o pessoal, o que aconteceu dentro da sala de aula. E eu levei, não identifiquei professor algum no vídeo, não tinha placa de faculdade, não tinha nada, nunca falei no meu Instagram onde eu estudava, então ninguém sabia de nada, era só eu, uma parede branca e o discurso acontecendo. E esse vídeo tomou uma proporção a nível nacional e eu fui convidado pela diretoria da faculdade a ter uma conversa sobre o vídeo em questão. E, para resumir a história, a diretora ela me deu duas opções. Ou eu apagava o vídeo, ou eu tinha que me retirar da faculdade. E eu, mesmo sabendo que aquilo poderia custar a minha futura profissão, eu decidi não apagar o vídeo e eu me retirei da faculdade. A gente não pode ser omisso quando é imposto algo assim para a gente, uma doutrinação dentro de uma faculdade, seja em trabalho, seja o que for. A gente não pode ser omisso e recuar, guardar os nossos valores porque aquilo foi imposto e por medo. Eu gosto de frisar que Deus nos deu um espírito de ousadia, e esse espírito de ousadia é para ser usado, seja trabalho, seja em faculdade, seja em escola, seja no nosso dia a dia. Então, foi através desse fato que eu disse assim, se eu já usava minha voz para influenciar algo, influenciar alguém, eu vou potencializar isso ainda mais, porque a gente não pode ser covarde, a gente não pode ser omisso em ver o assassinato intrauterino dentro de uma faculdade sendo falada com uma naturalidade tão grande, e a gente pegar os nossos valores, guardar no bolso e ser covarde a ponto de não nos posicionarmos contra isso. Então, se isso é debatido dentro de uma sala de aula, é para ser garantido também o direito daquele aluno que pensa o contrário, ser defendido aquilo, sem que haja esse tipo de punição. Aí você pode se perguntar, Manuel, por que tu não levou isso para frente? Por que tu não processou a faculdade? Pelo simples fato que, infelizmente, a justiça no Brasil ela não é cega, ela só é paga para não ver. Infelizmente, isso acontece. Quem tem mais dinheiro ganha um negócio. Então, assim, eu não tinha costa larga, como se fala, para processar uma faculdade daquele tamanho, daquele porte, mas o que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu saí, me retirei, e hoje uso minha voz para defender a causa. Hoje uso minha voz para me dizer, sim, que eu sou conservador, eu defendo a vida daquele bebê no ventre. Tem que ser defendido porque ele não pode falar, juro, só 30 segundos para terminar. Ele não pode falar, ele não consegue se defender, e nós sim, somos como é que eu posso dizer, agraciados por Deus. Nós temos o livre-arbítrio, que as pessoas querem usar de uma maneira muito errada, errônea, uma liberdade sem responsabilidade de querer tirar aquela vida, mas nós tivemos a graça de viver. Nós não, é como foi dito aqui, aqueles que defendem o aborto, eles nunca foram abortados, então eles não têm autoridade alguma para falar que aquilo é bom, que aquilo é interessante. Então, nós tivemos a graça, a dádiva de viver, então é por isso que nós temos que sim defender a vida em toda hipótese, em toda ocasião. Então, para encerrar, muito obrigado, parabéns novamente, vereador Márcio, e toda a mesa aí que compôs essa sessão. Muito obrigado. Por fim, faculta a palavra ao Dr. Rodrigo para fazer uso, para suas considerações sobre o tema. Primeiramente, eu agradeço a Vossas Excelências o espaço e a todos aqui presentes também, para poder me manifestar sobre esse tema. Também agradeço que tantas boas palavras tenham sido ditas antes de mim, me poupa muito trabalho. Mas eu sempre fico com a impressão, quando sou chamado a conversar sobre esse tema, de um pouco de perda de tempo. Todos que aqui falaram provavelmente venceriam pessoas pró-aborto em algum debate público. Provavelmente alcançariam mais pessoas que alguém que estivesse defendendo o aborto. E ainda assim o lobby pró-aborto avança. É muito estranho como a mensagem verdadeira, e essas pessoas que estão aqui falaram com a verdade, ela é forte, ela se impõe, e ainda assim o lobby aumenta. Eu gosto de, nesse tema, além da questão filosófica, da questão ideológica, que eu acho que tem que ser pregada assim, tem que ser difundida, é um espaço necessário, eu gostaria que a gente fosse mais objetivo em algumas questões. Eu não lembro a última passeata pró-aborto em Cabedelo. Nos últimos 5 anos, quantas existiram? E ainda assim a gente está aqui discutindo contra quem? Qual é a ideia cuja o nosso levante aqui está ocorrendo? Quem são as forças em Cabedelo que defendem o aborto? Porque eu não converso nas ruas com pessoas que defendem abertamente. Muitas vezes a pessoa, quando não tem uma ideologia formada e tudo, ela até defende o aborto, mas ela fala assim, eu sou a favor que as mulheres possam abortar. Ela nunca fala dela pessoalmente, né? Então eu não sei quem são essas pessoas que defendem o aborto, o lobby pró-aborto.
Na verdade, eu até sei, mas a gente não tem uma personificação objetiva disso, né? Isso é muito estranho. Anos atrás, a primeira vez que me encontrei com o vereador Márcio, numa reunião, eu disse a ele que o Hospital de Cabedelo, naquela época, não tinha dados sobre o número de mulheres que chegavam em quadro de abortamento lá. E ele desacreditou. E ele teve que fazer uma ligação para um representante do Hospital de Cabedelo para ter certeza de que o número não existia. Ele não existe, não sei se ainda não existe, naquela época não existia. Então esse é um dado objetivo que eu gostaria de ter. Sem identificar as mulheres, obviamente, eu não ignoro a dor e a angústia dessas mulheres que chegam muitas vezes nesse desespero, não por uma questão ideológica, às vezes, por uma questão social, por uma questão pessoal. Eu não gostaria de ter o nome delas, não é isso que eu peço. Mas, assim, o número, quantas pessoas chegam lá nesse quadro? Porque todos os dados que são trazidos ao debate nacional hoje se fundam num estudo feito por uma ONG da Bahia, que jogou o número para a estratosfera, e a gente defende aborto como se fosse uma pauta nacional muito grande. Não é muito grande. Em número de pessoas específicas, ela não é muito grande, mas ela tem uma força muito grande. E esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Por que não se tem, talvez nossos líderes comunitários, nossos assistentes sociais pudessem ter uma visão sobre isso, mas quais são as ONGs que atuam em Cabedelo distribuindo abortivos nas comunidades? Porque a gente sabe que isso acontece. Quais são essas ONGs? A quem elas servem? Quem financia essas ONGs? Anos atrás, a Prefeitura de Cabedelo, e eu não vou nominar, nem vou apontar o prefeito especificamente, porque eu acho que ele nem compreende essa dimensão, infelizmente, a Prefeitura de Cabedelo assinou um termo de intenções com a ONU, dizendo que vai cumprir a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU é pró-aborto. Escancaradamente pró-aborto. E não é só a Prefeitura de Cabedelo, tá? Isso ocorre em todos os municípios da federação. Todo mundo assina esse pacto de intenções com a ONU, porque isso faculta uma série de coisas, financiamentos e tudo. Então, assim, a gente pode estar aqui discutindo, a nossa ideia é verdadeira, ela vai alcançar um número maravilhoso de pessoas, mas o lobby pro aborto vai continuar crescendo, porque a gente não tem dados objetivos. A gente não tem esse número na mão. É muito fácil, procura saber em Cabedelo, faz um estudo de 1 ano, 6 meses, quantas mulheres chegam lá com quadro de abortamento. Para a gente trazer aqui para a realidade, não pegar esse número da ONG da Bahia e ficar discutindo como se aborto fosse uma realidade nacional, como se toda mulher quisesse abortar, que não é verdade. Existem pessoas que precisam de auxílio, como bem disse, acredito que foi o líder do PFL? PL? Não? Bom, como disse nosso amigo, pessoas precisam de auxílio psicológico, até espiritual, mas eu gostaria de ter os dados específicos. Eu votei nos senhores como os meus representantes, não numa ONG, que vai chegar e decidir numa comunidade quem vai abortar e quem não vai dar o abortivo na boca da pessoa. E eles estão tendo esse controle. Então o debate é feito, mas a gente não tem o dado específico. Os financiadores desse pessoal, eles precisam ser expostos. A gente precisa saber. Organismos internacionais, e quando eu falo isso, até numa reunião que eu tive recentemente com um vereador, eu até disse, é impressionante porque quando eu falo em ONU, OMS, fica parecendo que eu estou falando sobre coisas distantes, né? Aí você pega os vínculos desse pessoal com o município pequeno, não só o de Cabedelo, outros municípios importantes, pequenos, mas importantes. Esse pessoal financia a gente aqui dentro. O dinheiro chega aqui, então é uma loucura. A gente ganha no debate, a gente expõe a verdade, a gente tem um número muito maior de pessoas contra o aborto, pode ter certeza disso. Ter certeza absoluta. Dentro de Cabedelo, se fizer aqui uma pesquisa, vocês vão ver, o número de pessoas a favor do aborto é mínimo, minúsculo. Mas o lobby aumenta, as organizações pro aborto aumentam, o dinheiro que chega a eles aumenta. E a gente fica nesse debate. A gente debatendo a ideologia, eles não estão nem aí para a ideologia. Como bem disse o Dr. Tasso na fala dele, eles vencem assim, eles divulgam a ideologia e praticam outra coisa, e vão vencendo e vão se filtrando, a coisa vai crescendo. Então, assim, esses dados objetivos eu acho que talvez a gente pudesse ter numa cidade como Cabedelo, para fazer valer a força dos representantes que foram eleitos pela gente. Entende? Se a gente chegar às ONGs que atuam em Cabedelo, a gente vai ver que elas têm ligações com outras ONGs, com outro tipo de pessoal que é abertamente pró-aborto. Abertamente pró-aborto. Então, enquanto a gente está aqui tentando fazer valer nosso esforço democrático local, que é importantíssimo, eu posso ter restrições contra um ou outro vereador que foi, mas eu sei que eles foram eleitos, eles são nossos representantes, são a eles que nós podemos chegar e conversar. Como é que eu vou falar com um burocrata da ONU,
ou com um mega milionário americano que está mandando dinheiro sim para uma ONG no Rio de Janeiro, que manda dinheiro para uma ONG na Paraíba. E isso acontece. Como eu vou chegar a isso? Como eu vou combater esse pessoal? Na retórica, na palavra, não vai acontecer. Porque enquanto a nossa palavra chega a um número limitado de pessoas, eles conseguem se filtrar. Então, talvez ter essa noção, para trazer para uma próxima oportunidade, uma semana para o aborto, num evento maior, números. Pessoas que são impactadas por esse tipo de coisa aí na comunidade. Quantas pessoas estão recebendo abortivo irregularmente, clandestinamente? Quantas pessoas estão chegando no Hospital de Cabedelo com um quadro de abortamento? Talvez, para os pastores locais poderem organizar um pessoal para ir no hospital, conversar com essas mulheres, dar apoio espiritual. Como isso é importante, todos nós sabemos que é. Então, assim, é tentar trazer isso para um campo mais objetivo. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Essa é a minha tentativa de trazer uma contribuição para cá hoje. Encerrados os debates, passo para as considerações finais do expositor Márcio Silva, pelo tempo de 3 minutos. Eu realmente é muito bom poder terminar essa sessão e falar algumas coisas aqui importantes, né? A gente começou com uma verdadeira aula do professor Tasso, passamos por vários testemunhos, finalizamos agora de forma muito incisiva pelas cobranças necessárias. E algumas pessoas falaram aqui de coragem. Essa palavra coragem é real. Você, Jaime, você, Emanuel, Pastor Tasso, minha amiga guerreira Tânia Casteliano, nós estamos sendo perseguidos. Várias pessoas estão tendo que sair do país para poder ter expressão. A liberdade nesse país vem sendo cerceada. E esse tema, como acabou de falar o doutor Rodrigo, esse tema, existem forças milionárias, bilionárias, que se levantarão contra esse evento. Que se levantam quando escutam um doutor em educação gravando vídeos e falando a verdade. Quando nós vemos pastores, psicólogos, padres, trazendo um tema que eles não querem aceitar. E pessoas no Brasil estão sendo perseguidas, e esse governo que aí está não se dará o trabalho de atrapalhar, muito pelo contrário, eles vão contribuir para essa perseguição. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que meu coração mandou falar agora. Eu não estou preocupado com o meu cargo de vereador. Nada irá me calar. Podem me chamar de loucos, podem dizer que eu sou doido, mas eu consegui trazer esse tema para aqui, para a Câmara, e passei 3 anos tentando trazer isso para aqui, para a Câmara Municipal. Isso aqui vai ficar gravado, isso aqui vai ser repostado, isso aqui vai sair nas ruas de Cabedelo. Essa ação de querer fazer um levantamento, na hora que Vossa Excelência estava falando, o doutor estava falando, a secretária já disse, peço o levantamento, vamos fazer o levantamento. Daqui vai sair repúdio à ADF 442, daqui vai sair, se Deus permitir, uma semana de conscientização, e daqui serão resultados importantes para a história de Cabedelo. Então eu quero dizer a vocês que tenham em mim esse guerreiro, serei pelo menos uma voz aqui, mas eu preciso muito do apoio de vocês, seja através de ações, de projetos, principalmente de orações. Eu não vou me calar e continuarei trabalhando até o final do meu mandato, ou de quando Deus permitir. Muito obrigado, senhores. Antes de encerrar essa sessão, gostaria aqui de fazer algumas considerações. Primeiramente, parabenizar o vereador Márcio por trazer a esse plenário tema tão relevante para a população cabedelense. Pedir para que todos aqui continuem lutando pró-vida, independente de
posição ideológica ou não, acho que a vida deve sempre se sobrepor, inclusive a qualquer direito, e isso falo às pessoas aqui que têm conhecimento, como o nosso colega advogado, que foi o último, antes do vereador Márcio, sabe, que o nascituro ele já goza da perspectiva de direito, então logo ele nasça com vida, já recai sobre aquele ser tão indefeso de direitos que transformarão a vida de várias pessoas durante o resto da vida. Então, é um tema muito palpitante. Infelizmente, existe essa situação de sistemas de pesos e contrapesos. Nós estamos aqui fazendo essa sessão pró-vida, existem outras sessões que são pró-abortos, mas o que a gente nunca deve deixar de fazer numa democracia é debater o bom debate e lutar pelas bandeiras que nós acreditamos. Então, parabéns a todos os envolvidos nessa causa. Essa casa é uma casa de diálogo, vereador Márcio, é uma casa que respeita a ideologia, respeita o posicionamento de qualquer pessoa que aqui chegue. E, antes de encerrar, faço o testemunho que a melhor coisa que me aconteceu nesses 35 anos de vida foi a chegada do meu filho, e isso externo tem 4 meses e já muda a vida da pessoa de uma forma tão significativa para melhor, onde você, ao pegá-lo, ao vê-lo nascer, você já busca ser melhor cada dia para proporcionar um mundo melhor para ele, um mundo futuro. E esse mundo futuro passa pelo presente, e o presente somos nós quem fazemos. Esse presente que nós fazemos aqui no presente refletirá diretamente no mundo que ele viverá mais à frente. Gostaria também de parabenizar a todos que fazem o Conselho Tutelar. Sabemos que a missão não é fácil. Vocês são a ponta dessa lança, vocês são a ponta, muitas vezes enxergam o que nós não conseguimos enxergar nessa luta de pró-vida. Então, parabéns, vocês são guerreiros e contem sempre com essa casa para o que precisarem. A todos, um bom dia, fiquem todos com Deus e declaro encerrada a presente sessão especial, agradecendo a presença e a participação das autoridades e convidados. Bom dia a todos e vamos juntar aqui para a gente tirar uma foto e registrar esse momento.